Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, Poquezinhas e Poquezonas! Esse episódio faz parte da maratona especial da Parada LGBT 2019 de São Paulo, que aconteceu no último dia 23 de junho. Hoje, o nosso tema é dedicado às pessoas travestis e transexuais. Este é um episódio em homenagem a Dandara dos Santos, Larissa Rodrigues da Silva, Brenda Lee, João W. Neri, Luana Muniz e todas as vítimas de LGBTfobia do Brasil. O Brasil segue como o país que mais mata pessoas travestis e trans em todo o mundo. Essa informação foi confirmada em 20 de novembro de 2018 pela ONG Transgender Europe, que mapeia 72 países como forma de denúncia à transfobia. Em levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, em conjunto com o Instituto Brasileiro Trans de Educação, IBTE, 163 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2018. Dessas vítimas, 97% são travestis ou mulheres trans, 3% são homens trans ou pessoas não binárias, 82% são pretas ou pardas e 60,5% têm entre 17 e 29 anos. O suicídio também é uma das causas recorrentes das mortes de travestis, mulheres e homens trans. Um grave problema de saúde pública, todavia, que ainda faltam dados, debates e pesquisas. O relatório Transsexualidades e Saúde Pública no Brasil, do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT e do Departamento de Antropologia e Arqueologia revelou que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicídio ou tentaram cometer o ato. Sobre exclusão e direitos, de acordo com a ANTRA, 90% da população de travestis e mulheres transexuais estão na prostituição por falta de oportunidades, devido à exclusão familiar, social e escolar. Na média, é aos 13 anos de idade que a maioria das travestis prostitutas iniciam seu trabalho na rua por terem sido expulsas de casa ou por estarem em ambientes familiares não acolhedores e violentos. Hoje, apenas 6 estados aplicam a Lei Maria da Penha para travestis e transexuais no país, sendo estes Acre, Pará, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, mas ainda de forma muito restrita. O não reconhecimento das identidades trans, o abandono familiar, a exclusão escolar e a exclusão do mercado de trabalho são aspectos que levam à marginalização dessa população. As delegacias especializadas de atendimento à mulher não estão preparadas para casos de violência a pessoas trans. Em fevereiro de 2018, foi determinado que o uso do nome social estará incluído na nova carteira de identidade. E no dia 20 de maio de 2019, a Organização Mundial de Saúde anunciou que a transexualidade não pode mais ser classificada como transtorno mental. E são com essas informações que a gente vai começar o episódio de hoje falando do T, com uma presença especial aqui junto com a gente. Ela é maquiadora e assistente pessoal da Lia Clark, maravilhosa. Está aqui com a gente, Sasha Vilela. Olá, olá, olá. Oi, Sasha. Olá, Sasha. Bem-vinda. Obrigado por ter vindo Obrigada. aqui na nossa maratona. Primeiro de tudo, né, se apresenta pra gente. Bom, prazer. Pra quem não me conhece, agora vai me conhecer. Meu nome é Sasha Vilela, eu tenho 23 anos. Eu sou maquiadora e assistente pessoal. Vou começar uma jornada aí na publicidade futuramente. E transiciono já vai fazer 2 anos que eu tô nesse processo de transição. Processo bem complicado, mas que trouxe bastante felicidade e leveza pra minha vida, posso dizer assim. Porque quando a gente se liberta, Sim. pra gente ser quem a gente é de verdade, acho que nossa vida fica muito mais leve, apesar de todos os transtornos, enfim. Todo lado negativo, acho que o lado positivo sempre calanta nossos coraçõezinhos e faz com que esse lado negativo fique menos pesado. É mais forte, né? Quando vem identidade, quando vem pertencimento. Sim. Nesse sentido, acaba Exatamente. sendo mais forte, né? Tipo, a gente se sente a gente faz as coisas sabendo que nós estamos fazendo, a gente não tá interpretando um personagem para que as pessoas nos aceitem ou gostem da gente, a gente não tá, tipo, se passando por uma coisa que a gente não é. Tipo, a gente é a gente e a gente é capaz de fazer qualquer coisa, a gente faz qualquer coisa e a gente faz até muita coisa, sabe? Além do que, enfim, qualquer outra pessoa com cisgênero faz ou, sei lá. O que falta é a oportunidade de a gente fazer tudo que a gente faz muita coisa. Sasha, e se você puder contar um pouquinho como foi o seu processo de descoberta e autoaceitação? Bom, todo esse rolê começou quando eu fazia drag. Isso foi, tipo, em 2014, assim, 2015.
Eu comecei fazendo drag, descobri o que era drag, porque, tipo, tinha amigas que faziam drag já na época. E me deu vontade de montar, de mexer em maquiagem, falar com que cara eu vou ficar. Fiquei feíssima, óbvio, né? Com que cara eu vou ficar? Com uma cara Na primeira vez ninguém fica linda, né? Feia, feia de verdade. Muito tempo feia. Até ficar bonita demorou. Mas, enfim. Foi um momento em que eu coloquei na minha cabeça muita indagação, muitas perguntas, muitos questionamentos. Porque eu tava mexendo ali com o universo feminino que eu nunca tinha mexido na minha vida. Tipo, nunca tinha acessado esse universo feminino dessa forma. Explorado dessa forma. E o drag, assim, eu agradeço, meu Deus, tipo, por ter passado por essa fase na minha vida. Por ter feito e vivido dessa arte, porque eu trabalhei com isso. Tipo, eu sabe, me sustentava com isso durante uma época. Uma época bem difícil, porque a arte no nosso Brasil, viver de arte é uma coisa... Não é valorizado Ainda tanto mais que arte merece. LGBT, né? Ainda mais arte LGBT, tipo, Sim. é um inferno. Enfim, mas eu agradeço muito ter passado por essa fase, porque foi nessa fase de estar ali acessando esse mundo feminino, esse mundo de cabelo, de maquiagem, de roupa, de salto. Foi que começou a aflorar essas dúvidas na minha cabeça, tipo, de dúvidas de gênero, de vivência, sei lá, que eu tô fazendo tudo, há 18 anos, tô fazendo tudo errado, sabe? Tipo, e foi graças a isso que eu me descobri. Eu fui me descobrindo aos poucos, eu fui, tipo, vendo que não era só uma arte, vendo que eu não queria estar ali só de final de semana, 1h30 ali tocando. E aí depois eu ia pra casa, tinha que tirar tudo aquilo, e tirar tudo aquilo pra mim era, tipo, um pesadelo, porque eu falava assim, meu Deus, eu vou ter, tipo, acordar amanhã e eu não sou essa pessoa que eu tô sendo agora. É tipo, meio que desmontar a fantasia, mas não a fantasia de então fantasia você tá de se vestir. desmontando, você tá se desmontando, tipo, como pessoa, sabe? Tipo, aquilo me fazia muito bem. E aí foi a partir disso, tipo, a partir do momento que eu vi que tava me fazendo bem. Mas não ali durante só aquela 1h30, sabe? Tipo, não tava levando aquilo como arte no final de tudo aquilo. Eu tava me descobrindo uma pessoa diferente, tava me descobrindo quem eu era. Aquilo me ajudou a descobrir quem eu sou. Sim. E foi um processo, assim, foi muita dor de cabeça. Foi um processo que me colocou em uma fase, assim, de quase depressão. Porque, tipo, eu fiquei muito triste de saber que, tipo, eu fiquei tanto tempo pra me conhecer, pra me descobrir. E a partir daquele momento que eu me descobri, tipo, só pensando nas negatividades que seriam a partir daquele dia. Porque não foi a partir de um dia, né? Foram momentos. É como a gente tem aqui, esses dados que a gente leu todo. É tão carregado de... As notícias que chegam pra gente é tão carregado de negatividade que aí é impossível a gente não pensar na negatividade, né? Em primeiro plano, tipo, né? é muita negatividade. Sim. Tipo, tem óbvio que tem os seus prós e contras. Mas os contras são tão grandes e, tipo, são esfregados na cara das pessoas a todo momento. Aham. Que, assim, a gente tem uma porcentagem enorme de pessoas que, tipo, vivem uma vida inteira sem ser quem é por causa desses contras, sabe? Tipo, porque são grandes e nem todo mundo tem coragem de botar a cara a tapa e bater no peito e ir lá e, tipo, vencer todas essas porcentagens, esses números, sabe? Sim. Porque é difícil, é coisa de 1 em 1 milhão, Sim. sabe? Eu me sinto muito abençoada por estar onde eu tô hoje, por ter as coisas que eu tenho, as oportunidades que eu tenho. Mas os outros 99% das pessoas não têm. É, você ser a exceção da estatística Exatamente. é muito foda, né? Acho que, primeiro, enquanto pessoa negra em sociedade, já é muito foda você ser a exceção da estatística. E sendo uma pessoa trans negra, acho que, né, dobra a quantidade de coisas que a gente tem que... a gente não, porque não é o meu caso. As adversidades que acontecem, né, precisam ser quebradas e ter força para passar por tudo isso é bastante. E você mencionou até sobre, né, viver personagem e não viver personagem e como essa vivência foi. O momento que você virou e falou assim, tá, eu preciso fazer alguma coisa. Como foi? Nesse momento. Então, eu nunca falo que foi um dia, assim, porque não foi um dia. Tipo, eu não olhei no espelho um dia e falei assim, tá, vou virar mulher. Não sou mais homem, vou virar mulher. Não, tipo, foi um processo na minha vida que durou meses e meses e meses. Porque eu fiz quase 3 anos de drag. E lá no finalzinho eu fui descobrindo que não era drag, sabe? Tipo, foi um processo assim, que eu olhei no espelho e falei, tá. A partir de hoje, então, tipo, uma coisa que marcou muito foi meu cabelo, porque desde criança eu sempre quis ter cabelo grande. E meu pai nunca deixou eu ter cabelo grande. E aí eu comecei a deixar crescer meu cabelo com uns 19,
20 anos ali. E aí meu cabelo foi crescendo, eu tava fazendo drag, tava vendo que não era só aquilo. Daí eu comecei. O primeiro passo eu lembro que foi, tipo, parar de usar a peruca, por exemplo. Eu comecei a usar o meu próprio cabelo. E aí eu falei, tá, vou usar meu próprio cabelo. E aí qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo era usar roupa feminina durante o dia a dia. E aí tá. Vamos ali fazer umas compras, comprar uns babados, vamos lá. Né? Maquiagem eu já tinha, né? A Araca tava garantida. Mas tá. Daí comecei essa transição de roupa, assim, que foi também um processo de transição, porque você vai, tipo, vendo, cabe o seu corpo. E aí, um dos choques muito grandes nesse começo de transição era eu me olhar no espelho e eu olhar um corpo que na minha cabeça tava tudo errado, sabe? Tipo assim, tá, minha mente tá falando que eu tenho que transicionar, mas, tipo, e meu externo, meu exterior aqui? Tipo, o que eu vou fazer com isso? E foi quando eu comecei aí o processo de tratamento hormonal. Comecei por conta, não indico a ninguém, porque é muito perigoso. Mas comecei um processo de transição hormonal, que foi o que foi me trazendo o exterior, sabe? Tipo, coisas, detalhes no corpo e no rosto, e, tipo, enfim, em Feições, tudo. né? Tipo... Feições, tipo... Eu fico olhando no espelho e falo, porra, eu não tinha bochecha. Tipo, hoje eu tenho bochecha, não tinha peito, tenho peito, tá. Não tinha bunda, parecia um pau reto. Agora tenho. E aí, tipo, esse processo também da hormonização, depois que veio o processo de tem que fazer alguma coisa, e aí eu comecei a fazer. Tipo, olhar no espelho e falar assim, tipo, não tá ok, tipo, não é isso que eu quero. Pra mim. Porque tem muitas pessoas trans que não fazem uso de hormônio e não precisam de uma hormonização tão externizada quanto a que eu precisava. E esse processo também me ajudou muito a entender. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, sabe? Tipo, porque você mexe não só com o seu corpo, mas com a sua mente, sabe? Você tá usando ali um hormônio que não é seu corpo que tá produzindo. Então, te traz efeitos colaterais que você não imagina. Tipo, eu fiquei louca. De verdade, louca de não saber a hora que eu ia chorar e a hora que eu ia dar risada. E aí, quando eu comecei esse rolê de esterilização todo, foi quando eu comecei a entender também que eu não tinha que buscar um corpo cis. O meu corpo não é um corpo cis, eu não tenho corpo cis. Minha cintura não vai afinar de 60 centímetros, o meu quadril não vai aumentar para 120 de um dia pro outro. Entendeu? Então, tipo, eu comecei também a entender e aceitar que o meu corpo é diferente do corpo cis. Eu tenho um corpo trans. É um corpo que transiciona. Sim. É um corpo que vai se formar de uma forma diferente do que de uma menininha assim de 16 anos, entendeu? Que vai passar pela puberdade. Que vai passar né? pela puberdade. Eu não passei por uma puberdade feminina, eu passei por uma puberdade masculina. E hoje eu bloqueio todo esse rolê pra poder ter a minha puberdade. Eu posso dizer que eu vou ter uma puberdade, vou ter uma puberdade eterna aí de menininha de 16 anos, que é uma loucura, sabe? Mas foi todo esse processo que vem me trazendo, desde do me aceitar quem eu sou, até aceitar o meu corpo e aceitar que as coisas são desse jeito. Sim. E encarar todos esses fatos ruins que vêm com tudo isso, né? E você falou que a passabilidade para você não foi um ponto tão expressivo, né, no começo. E hoje em dia, com a hormonização e com todo o processo, você entende que te faz mais feliz o momento que você está vivendo hoje em dia dessa forma? E mudou muita coisa da cabeça, assim, lógico, né? Mas mudou muita coisa sobre essa parte da hormonização da cabeça da Sasha de antes para a cabeça da Sasha de agora, já hormonizada? Poxa, muito, muito, muito. Em questão da passabilidade, tipo, hoje eu não tenho essa questão da passabilidade na minha cabeça. Porque, como eu falei, tipo, o meu corpo não é cis. Eu não vou parecer uma menininha de 23 anos. Entendeu? Tipo, eu não tenho... Eu sou uma pessoa de 1,80 m, que tenho costas largas, sabe? Tipo, não tenho uma cintura de 60 centímetros. Meu rosto não tem 5 centímetros, não pareço uma boneca Barbie. Sim. E também não quero parecer, não vou parecer, e é isso, sabe? Tipo, estou muito bem assim. Eu acho que é isso. Eu encontrei posso dizer, beleza em mim, quebrando essas coisas na minha cabeça. Tipo, quebrando, tipo, sabe? Tipo, quebrando essas metas cis que a gente coloca, conceito, né? que a gente coloca na nossa cabeça. Quando a gente transiciona, a gente tem uma meta de parecer alguém, sabe? Tipo assim, eu achava que ia ficar a cara da Beyoncé com 6 meses de hormônio. E eu falei, não vai acontecer, não vai rolar, desculpa aí. E em questão do processo da mente, o que muda muito na mente é que, tipo,
uma das coisas que eu mais sinto agora, durante o processo de hormonização, é, tipo, a sensibilidade. Uma questão muito forte pra mim, que me marca muito até hoje, tipo, a questão sexual. Quando você tá tomando hormônio, quando você faz uma dieta hormonal, a sua libido sexual vai lá embaixo. Porque, tipo assim, o que traz aquela coisa... Todos nós temos testosterona, todos nós temos estradiol em medidas diferentes. Mas e aí quando você tá mexendo com isso, a sua vontade de transar ali já não é mais a mesma. Então, e hoje eu tenho um relacionamento, sabe? Então, tipo, é uma coisa que eu trabalho muito com o meu namorado, nessa questão. Que eu tomo hormônio, não tenho, mas tomo porque eu quero. Tenho essa dieta hormonal, porque me faz bem. E a gente tem que meio que balancear, porque a gente tem que transar também. A gente tem que viver a vida, entendeu? Tipo. Sim. E aí é uma das questões, assim, do rolê hormonal que mais me marcou, assim, que hoje em dia eu tenho muito controle sobre, mas que durante muito tempo me deixou, assim, muito assustada, sabe? Eu falei, meu Deus, será que é pra sempre isso? Tipo. E aí você tinha essa sensação toda vez, né? Eu tinha essa sensação pra sempre. Falei, será que é pra sempre? Isso não vai acontecer. Aí eu não vou sentir mais vontade de transar. Tipo, meu Deus, eu não tenho mais vontade de transar. Lembro que eu fiquei, tipo, uns muitos meses, assim, sem, tipo, ter vontade de olhar pra cara de ninguém. E aí, depois, eu fui, tipo, meio que organizando a minha mente, a minha cabeça, meu corpo pra isso. Mexe com tudo, né? Mexe com tudo. É literalmente dos pés à cabeça, de dentro pra fora, de fora pra dentro. E você tem um relacionamento transcentrado, né? Sim, eu namoro com um homem trans. Muitas pessoas não conhecem esse termo e também não sabem. Transcentrado, exatamente. Eu tenho um relacionamento transcentrado, que é entre duas pessoas transexuais. E, assim, foi também uma outra descoberta na minha vida, uma outra desconstrução na minha vida, porque quando a gente tá ali nesse processo de transição, aquele processo que eu falei de parecer uma boneca Barbie, tipo, a gente também quer ter um relacionamento cisgênero. Sim. Sabe? Aquele de um homem, uma mulher. E a menininha vai dar ali a bucetinha dela pro cara e vai ser tudo lindo. Só que eu não tenho uma buceta e meu namorado tem, entendeu? Eu tenho um pinto no meio das minhas pernas, meu namorado tem uma buceta. E é isso, tipo. Foi um dos momentos mais marcantes pra mim, porque foi o momento que eu vi que eu não precisava de um homem cis do meu lado. Eu não precisava de uma construção do meu lado. Sim. Pra me firmar como mulher, sabe? Porque, tipo, marcava muito. Eu achava que eu tinha que ter um homem cis ao meu lado pra me firmar como mulher. Se eu não tivesse um homem cis, e até porque eu não entendia muito sobre o universo do homem trans, a gente achava que o homem trans não era homem de verdade. Olha a cabeça de uma pessoa, entendeu? Tipo, de uma pessoa que se achava desconstruída, eu achava que não era um homem de verdade. E aí, depois, quando eu conheci ele, que eu fui entender que, tipo, a gente tem um relacionamento mais incrível e, tipo, a gente é o futuro, sabe? Tipo, a gente tá num relacionamento onde a gente tem dois corpos tão diferentes que se conectam de uma forma tão natural e, tipo, a gente pode falar até biológica, sabe? Querendo ou não, né? Se for jogar na se biologia... for jogar na biologia, a gente tem corpos que se encontram biologicamente, tipo... E dentro desse processo, aproveitando para falar de afetividade, como foi descobrir que você era merecedora de afeto e como esse relacionamento chegou, né? Como foi essa história de amor nascendo? Não, sim. Durante todo esse processo de transição também teve esse rolê do afeto, sabe? Eu sempre, como eu falei, tipo, mexe com a nossa cabeça e deixa a gente muito mais sensível e vulnerável. E eu buscava, de qualquer forma, na minha cabeça eu tinha que ter um namorado. Alguém tinha que me abraçar todo dia à noite, porque eu tava sofrendo muito, sabe? Aquilo tava sendo muito desgastante pra mim. E eu buscava um relacionamento que, na verdade, eu sabia que tinha 1% de chance de existir. Que era um cara gostosão, do Tinder, que ia me dar um super like, a gente se encontrar, jantar, sabe? E aí depois a gente ia transar, e no outro dia a gente ia acordar e falar, ai, te amo, vamos casar. Você, dois eu era filhos e um maluca, eu cachorro. lembro que ficava... Na época eu morava com a Lia e, tipo, a gente ficava o dia inteiro falando de homem, assim, vamos arranjar um namorado. A gente ficava criando estratégias pra ter um namorado, assim, sabe? Era uma coisa meio de maluca. A gente ficava assim, meu Deus, como que a gente vai arrumar um namorado? E eu lembro que eu saía com... Juro, acho que com uns 3 caras por semana, assim, até... Pra eu ficar... Quero um namorado. E ficava saindo e eu via que qual era o rolê dos caras. Era transar comigo pra tirar uma dúvida, uma incerteza na cabeça dele, pra uma descoberta, sei lá. Ele ia descobrir como era transar com uma mulher trans.
E pra mim, não. Eu já tava transando ali 3 vezes por semana. Tipo, eu não queria ficar quebrando descoberta de cobaia, ninguém. né? Ser Ai, mas cobaia. isso E não é nem amiga, mas isso cobaia. acontece até com a gente que é cis aqui. Isso acontece também. Não, vira- acontece. A galera que chega assim, estou em dúvida, será que vale? Isso acontece comigo muitíssimo, viu? Eu sou o chama. Vem pra até isso. similar, assim, da questão do preterimento, né? De, Sim. tipo, pessoas negras em segundo plano, onde a gente acaba sendo muitas vezes o processo de Também, descoberta das pessoas. também. E Total, aí, é aí isso junta aí. uma coisa com a outra. Tipo, além de ser um corpo negro, que já é sexualizado, eu era um corpo trans, que é mais sexualizado ainda. E juntando os dois, é hipersexualização. a hiper, super, master, blaster. É o megazord É da o megazord da sexualização. Entendeu? Então, era assim, meu Deus, uma travesti preta deve ter um pau de 22 centímetros. Vamos transar com ela. E assim, todos os caras querem dar. Ninguém quer comer ninguém, não. Eles querem dar pra travesti mesmo. Os caras safados, umas mariconas safadas. Entendeu? E aí eu fiquei muito nesse processo. Esse processo eu lembro que também foi umas coisas que marcou muito. Porque, tipo, eu tava em busca de afetividade. Era uma coisa que nenhum deles ia me dar. Eles não estavam afim de me dar afetividade, de me dar amor, de me dar a mão e sem me levar pra jantar. Eles queriam me comer, ir embora. E tinha que ser segredo, porque ninguém pode saber. Entendeu? E Maria, já transei com vários caras casados e assim, com a aliançona no dedo. E a maricona ia lá pra casa dormir com a mulherzinha dele, entendeu? Então, foi uma coisa muito difícil pra mim, que eu vi isso acontecer. E às vezes eu até me deixava repetir essas situações Sim. com as mesmas pessoas, que eu sabia que eu não ia dar em nada, mas eu precisava tanto de afeto, tanto de uma pessoa do meu lado, que eu acabava deixando isso acontecer. E aí foi quando eu comecei a descobrir que tipo, foi a época que eu falo, comecei a ficar bonita. Que eu olhava no espelho e falava, caramba, gente, qual que é a deles, né? Não quer? Mulher é um show, 1,80, que Mulherão é? desse. Mulherão desse, caramba, que isso? E aí eu comecei a me amar. Foi a época que eu comecei a me amar e a entender que eu não precisava de uma pessoa do meu lado. Que eu poderia ser feliz sozinha. É uma coisa muito difícil. Sim. E é uma construção que a gente tem que fazer todos os dias na nossa cabeça. Porque vai ter dias que a gente vai, tipo, cair numa cama de sofrimento e falar assim, não, eu preciso de alguém sim. E a gente precisa de outras pessoas, sabe? A gente precisa trocar afeto. Eu acho que a vida é isso. A gente trocar afeto, trocar experiência. Sim. Sabe? Trocar carinho e trocar... Enfim, é uma troca. A gente precisa de uma pessoa... De uma não, de várias pessoas pra ter essa troca. Mas no meu caso, era uma coisa muito, muito afetiva pessoal. Porque a partir do momento que eu transicionei na minha cabeça, eu tinha aberto mão de ter um relacionamento. Eu não ia me relacionar com ninguém. Ninguém ia me querer. Porque eu era uma pessoa trans. A solidão, né? A solidão da mulher trans é essa. Tipo, ninguém vai me querer porque eu sou uma mulher preta e transexual, sabe? Ninguém vai me querer porque eu faço parte de uma estatística... Os números ruins do mundo, sabe? Sim. Ruins, entre aspas. E foi esse processo. E aí, tipo, nessa descoberta de que eu me amo, eu não preciso de ninguém. Às vezes, preciso sim, vou chorar ali, vou abrir meu Tinder e dar uns likes, pagar o prêmio, aquela né, maluca. E aí, eu tava em todo esse processo, e era uma época que eu ainda me acho, eu sou uma mulher linda, enfim. Mas bastante, gente. muito. E aí, nesse processo de, meu Deus, eu sou maravilhosa, não preciso de ninguém, eu comecei a ter dates, a sair de dates. Foi a época que eu abri a minha cartela de opções, pode dizer assim. Que a gente também tem a nossa cartela de opções. Eu falei assim, eu não vou ficar procurando um príncipe encantado. Eu vou me jogar e vou procurar pessoas com papos legais. E meio que abria meu rolê ali. E aí eu comecei a ter dates com os caras, enfim. E eu via que nada ia pra frente, porque, tipo, sempre tinha insegurança. Muita insegurança da parte deles, sabe? Tipo, eu já era insegura, já tava insegura ali numa relação que supostamente não ia dar certo. E eles vinham com mais insegurança. Tipo, eu falava, meu, pra que eu vou ficar carregando a minha insegurança e a dos outros? E aí foi quando eu conheci o João. Ele mandou uma mensagem no Instagram pra mim. Várias, na verdade, respondendo vários stories e eu ignorando ele. Tava tudo lá Tava tudo lá naquela caixinha de solicitação. Deu um like ataque? Hã? Ele deu um like ataque? Deu. Assim. Daí eu, assim, nem abri, nem confiança. Daí um dia, eu lembro que ele mandou várias mensagens. Aí teve um dia que eu tava fazendo stories, alguma coisa de comida japonesa. E eu falei que amava comida japonesa. Ele falou, quer sair pra almoçar comigo? Eu, assim, comida sim, quero. Oi. Com certeza. Vou dizer um bacana. Eu vi lanche. Almoço? Almoço. Eu falei, sim, quero. Eu estava interessada em comer meu bom japonês. Que horror. Daí eu respondi a mensagem e falei, quero. Vamos lá. Abri o Insta dele, daí eu vi que era homem trans. Eu falei, epa, que isso, gente?
Nunca tive essa experiência na minha vida. Em toda essa busca de afetividade, eu não sabia que era possível 2 pessoas trans se quererem. Daí eu falei, tá, eu saí com esse menino pra almoçar. Daí eu saí pra almoçar, lembro que um dia que eu saí pra almoçar, ele sentou numa mesa, eu sentei em outra, eu sabia que era ele não sabia que era eu, e aí eu fiquei, tipo, umas meia hora pedindo água até ele me achar no restaurante. E aí a gente se encontrou, e a gente bateu um super papo, assim, e foi um almoço muito gostoso, foi o melhor date, eu sempre falo que foi o melhor date, porque são 2 corpos que passam pelo mesmo sofrimento, que passam pelas mesmas agonias, as mesmas frustrações, estão querendo se encontrar em algum lugar. E acho que foi o lugar que a gente se encontrou foi esse campo de afetividade. Tipo, 2 pessoas que precisam de afetividade, 2 pessoas que não recebem afetividade do mundo, sabe? Que não são bem recepcionadas, que não são bem quistas. E a gente pegou isso, esse rolê todo, e fez acontecer ali uma afetividade, um megazord de afetividade, sabe? De 2 pessoas que querem muito trocar esse afeto e vão trocar esse afeto. Porque é isso, a gente tem que buscar pessoas que querem trocar afeto com a gente. E mais do que nunca, 2 pessoas que se entendem, né? Que Plenamente. se entendem, a gente se 100%. entende plenamente. Apesar dele ser um menino, enfim, nossas condições sociais e a nossa condição racial é totalmente diferente. Ele é um menininho rico da Zona Sul e eu sou uma trans preta da Zona Leste. Entendeu? A gente tem ainda muitos conflitos em relação a isso. Mas eu acho que a questão do afeto e da troca de afeto, de amor e de cumplicidade, dessa reciprocidade de rolês, assim, é o que faz o nosso relacionamento dar certo hoje em dia. Que massa. Eu ia te perguntar justamente se você está entrando nessa seara assim, de dificuldades, troca de afeto, necessidades. Aí eu queria perguntar qual foi a coisa mais difícil, que a coisa boa você já está falando aqui, que foi a sua liberdade, toda essa questão. Qual foi a coisa mais difícil que você encontrou nesse momento de transição? Assim, foi o quê? Foram os amigos? Foi a questão da família? Foi trabalho? O que foi? Olha, a questão mais difícil, eu posso dizer, em relação à amizade, família... Sua rede de afeto de amigos que eu bem conheço é gigantesca. Nossa, é gigantesca. É tipo, meu Deus, eu devo tudo a eles de verdade. Sim. Meus amigos são tudo pra mim. Sim. Mas eu acho que a coisa mais difícil que eu encontrei em todo esse caminho foi, tipo, o mundo. As pessoas. A gente sabe que 90%, sei lá, tipo, não sei números, enfim. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas do mundo não conhecem, não tem nenhum tipo de ligamento, nenhum tipo de convivência social, nem sabem o que é uma pessoa trans ou travesti, sabe? Sim. Então, as pessoas reagem com medo, com deboche, que na cabeça das pessoas a gente tá tentando ser uma coisa que a gente nunca vai ser na vida. Na cabeça das pessoas a gente nunca vai chegar em lugar nenhum e conquistar nada, porque a gente tá, tipo, burlando um sistema que eles criaram e que a gente não vai chegar em lugar nenhum por isso. Então, o que mais foi difícil pra mim foi a questão de convivência social. É uma coisa que eu sempre falo e que agora eu tô começando a amadurecer a minha cabeça, a minha, né? Porque é a minha, não é a deles. Eles não vão amadurecer a porra da cabeça deles, infelizmente, nunca. Alguns. Sim. Mas tô começando a amadurecer a minha mente pra poder ter um convívio social mais livre, mais aberto. E eu me senti muito menos mal de conviver. Porque é uma coisa que eu sempre uma coisa desde o começo, que pra mim é um evento. Eu sair da minha casa pra ir no mercado, pra ir numa farmácia, é um evento. Tipo, eu tenho que sentar meia hora e ficar assim, tá, eu só vou ali. Tipo, não vai acontecer nada, ninguém vai me xingar, ninguém vai me bater, ninguém vai me matar, nada. Tipo, eu só vou ali. Então eu fico sentada meia hora, daí eu falo assim, tá, vou ali na farmácia. E aí você chega, tipo, por exemplo, vai no mercado. E aí você tem que lidar com a moça do caixa, você tem que ver as pessoas olhando pra sua cara. E, tipo, é uma coisa assim, meu Deus do céu. Tipo, você se torna uma atração de um lugar que, tipo, você tá passando ali pra comprar um pão. E agora, tipo, não tem o que fazer. Tipo, eu tenho que viver a minha vida, gente. Eu não posso depender da reação dos outros pra viver a minha vida. Tipo, eu tenho que viver a minha vida. Sabe? Eu não vou parar. Você pensar nisso, porque a maioria das pessoas não tem essa preocupação. Exatamente, nem as de pessoas perto, não têm sabe? essa preocupação, é com o próximo. Tipo assim, foda-se, sabe? Tipo. É porque você fica como um ponto de referência e ali as pessoas te usam como ponto de referência e pode ser pra tanto o bem quanto o mal, assim, Exatamente. né? Tipo, você se torna esse ponto de referência, as pessoas te olham com um olhar de medo, de deboche, de sei lá, de qualquer coisa, menos com não olhar. Tipo, tem um olhar e dentro desse olhar tem algum sentimento. Poderia não ter um olhar, tipo...
você tá olhando, tipo, pra pessoa do seu lado, se é uma senhora de 60 anos, tipo, você quer que ela se foda. Sim. Agora, sabe? Realidade. Sim. Realidades. Ah, mas isso acontece com... Outro dia eu tava comendo um pastel e tava com a camiseta com arco-íris, assim, tava comendo um pastel. Aí chegou uma senhora e disse... como foi que ela falou? Ela falou... Ai, comendo pastel, escutando música e ainda não sei o quê. Ah, tinha que ser. E olhou pra camiseta. Tinha que ser o quê, pronto. minha senhora? Tipo, Exatamente. Eu falei mesmo assim pra ela, sabe? E as pessoas têm essa afronta de achar que sim. tem... De achar que tem que achar alguma coisa de Sim. alguém, sabe? E que tem direito sobre o E corpo que você também. tem direito de falar o que você Sim. quiser, só porque tipo, é uma pessoa, entre aspas, inferior a você. Sim. E é isso que foi a parte mais difícil pra mim. É lidar com as pessoas, é lidar com a sociedade. É lidar com o medo de fazer as coisas, da reação que você vai receber ao fazer algo, sabe? Tipo, isso realmente me assustou muito. E hoje eu posso dizer que eu vivo a minha vida 50% mais tranquila, porque a gente sabe que a gente não pode ficar tranquilo, a gente não pode dormir no ponto, porque assim, eu tô num corpo aqui que a qualquer momento alguém só simplesmente por não gostar de mim pode meter uma bala na minha testa. Sim. Sim. Então eu vivo a minha vida assim, gente, vou fazer, tenho que viver, tenho que ali comprar, tenho que sair, tenho que conviver. Sabe, a sociedade que me desculpe. Mas eu vou viver a minha vida assim. Sim, e é muito importante, né, principalmente ter essa noção de que o espaço é seu, sabe? Não é... eu acho que a gente fala muito sobre conquistar espaços e romper barreiras e tudo mais, mas o direito de ir e vir e fazer o que você quiser é um direito seu que, né, É assegurado acima na de qualquer Constituição, coisa. Como cidadã, como pessoa. Exato, e recuperar esse direito enquanto pessoa é muito importante, né? Pra poder seguir a vida e tudo mais. E pensando um pouco nisso, você virou assistente pessoal e maquiadora de uma das drags mais conhecidas do país. Sim. E como foi esse processo? Primeiro de entender, né? Você já fazia drag, então continuar o ofício de drag de alguma forma, né? Produzindo uma persona e circulando nesses espaços onde você tem muita gente perto. Sim. No começo a gente começou assim, me maquia aqui pro carnaval, me maquia aqui pra gente ir ali, não sei o quê. E aí a gente já era amiga há muito tempo. E a gente ficou mais próxima ainda quando a gente começou a trabalhar junta. E foi das coisas mais gratificantes da minha vida. Posso falar que eu sou uma pessoa muito abençoada e tive muita oportunidade na minha vida de conhecer muitas pessoas, de estar em muitos espaços que eu acho que nem todo mundo tem a oportunidade de estar. E aí, quando a gente começou a trabalhar junta, posso dizer que me forçou a um convívio social. Depois da minha transição, enfim, me forçou a um convívio social muito mais forte, tipo, a conviver com muito mais pessoas, em muitos mais lugares, em muito mais ambientes, pessoas que fazem fora da minha bolha, fora do meu lugar, da minha zona de conforto. Mas que foi muito bom, porque eu conheci muita gente, eu pude trocar ideia com muita gente, eu pude saber o que muita gente acha, eu pude achar muita coisa de muita gente, a gente pode ter essa troca, enfim, de informação. E eu tava ali sempre com a minha amiga, tipo, a gente tava sempre junto ali do lado, a gente tá até hoje. O que é muito bom você passar por um processo e você ter uma rede de apoio, uma rede de afeto, que é o que eu sempre tive. A gente trabalha entre amigos, a nossa equipe é feita só de amigos. Sim. Você sabe bem. E a gente tem nossos conflitos, enfim. Mas eu passar por tudo isso, por todo esse processo, tendo essa rede de afeto, essa rede de carinho, sabe? Esse momento, tipo assim, acontecer alguma coisa, a gente tá sempre junto quando acontecer alguma coisa de bom ou de ruim. E era uma coisa que me confortava muito, porque eu sabia que eu não estava sozinha. E eu sei que muitas meninas não têm essa rede de afeto. Meninas e meninos não têm essa rede de afeto, não tem pessoas para conversar, não tem pessoas para desabafar ou pessoas para te ajudar, às vezes, em situações de risco, enfim. Que já aconteceu N situações de alguém querer me atacar ou me atacar de alguma forma. E eu, graças a Deus, sempre tive alguém para estar do meu lado. E a gente sabe que nem todo mundo tem isso, Sim, com certeza. nem todo mundo é bem quisto e querido em lugares, ou tem essa rede de amizade, sabe? Sim. Eu digo que meus amigos são a família que eu escolhi para viver o mundo. Que eu tenho minha família em casa, mas eu tenho a minha família que eu construí para viver, sabe? Para conviver. Uma família que você escolheu, né? Exatamente. E eu sou muito grata a eles, assim, por tudo. Eles me dão um apoio que acho que todo mundo merece, na verdade, sabe? Sim.
que todo mundo merecia ter. É um suporte também, né? Que acho que Também. é incentivar a crescer junto e a produzir Aham, junto e tipo, também... a gente se incentiva pra caralho, sabe? Tipo, apesar de eu trabalhar com a Lia, eu faço mil outros trampos. Sim. E graças a ela, posso dizer assim. E a gente se apoia, a gente entrega a oportunidade um pro outro, a gente se coloca nessa troca de informações, enfim. A gente gosta de levar um ao outro, acho que a amizade é isso. Tipo, a gente levar pra cima, sabe? A gente, tipo, poder falar, vai lá, vive, empurrar e falar, vai lá, se joga. Sim. Isso que é o que a E gente tá lá faz. torcendo de E tá trás. lá torcendo atrás pra tudo dar certo. E a relação, você falou da relação, né? Você tem a sua família que você escolheu e tem a sua família. E com a sua família, como foi o processo? Bom, com a minha família foi um pouco complicado. A gente nunca teve conversa sobre nada. Desde quando lá eu era um menino gay, a gente nunca teve eles nunca deram essa abertura pra gente ter qualquer tipo de conversa, sabe? Eles não tiveram esse preparamento e eu sinto que também nunca foram atrás de saber, sabe? De se informar, né? De tentar os meus entender. pais, não o maior problema, porque eu não tenho nenhum problema ou nada pra reclamar, assim. Mas uma das coisas que mais me incomoda até hoje é o fato da minha família não ir atrás de saber, sabe? Eles sempre... Assim, amo muito minha família, eles me amam muito. A gente, sabe, tem essa troca de afeto também muito boa. Mas eles nunca se importaram em se comunicar comigo da forma certa. Em perguntar se eu tava bem do jeito certo, sabe? Tipo, é assim, vai lá, se cuida e se protege. Sabe? Era tipo isso. Não eram assim, tipo, vamos sentar e conversar e aí o que tá acontecendo, sabe? Não. Eles sempre tiveram muito medo de tratar comigo, então sempre me deixaram muito livre pra fazer o que eu quisesse. E eu sou muito grato a isso, porque foi graças a isso que eu... Foi essa liberdade que te levou, né? Exatamente. Eles sempre me deixaram muito livre porque eles não sabiam lidar. Então eles preferiram não lidar do que lidar. Eles me jogavam pro mundo e vai lá entender o que você é. Mas, tipo, a gente tá aqui. Se você precisar, mas a gente não estamos fazendo muito esforço pra entender. E aí, foi no momento que eu encontrei esses meus amigos que eu criei essa rede de afeto. Que foi o momento que eu vi que a minha família, eu amo muito eles. Enfim, me criaram, sabe? São minha família de sangue. Mas eu preferi formar minha família de amigos. Pra esse momento, pra essas coisas, pra falar da minha vida, pra ser 100% eu. Eu vejo minha família praticamente todo mês. Aí vou pra casa dos meus pais, é uma festa incrível, mas... não tem um respeito que eu gostaria, não tem enfim. Não que eu sinta falta. Tipo, não sinto falta e também não fico batendo na tecla de gente, me aceita, me respeita. É assim, tipo, vou lá pra dar um oi, mas... assim, não posso dizer que tem uma relação 100% ótima e saudável e feliz de troca de energias ótimas com a minha família. Isso incomoda, né? As pessoas não falarem sobre. O não falar sobre pra mim é tipo, meu Deus, é assustador, é amedrontador. Tipo, eu fico, meu Deus do céu, como É tipo como você tivesse apagado e aqui Exatamente, tudo aquilo ali passasse uma borracha. Você põe uma peneira no seu olho pra lidar com uma situação e você acaba não lidando com a situação, porque tipo, você tá lidando assim, tipo, Tá guardando. Tá né? guardando. E, tipo, eu não vou ficar guardando, eu não vou ficar correndo atrás de coisas, de pessoas que não querem saber sobre mim, sabe? Tipo, não querem ir atrás e respeitar, enfim. Mas existe alguma relação por exemplo, de preconceito em relação ao nome social ou aceitar a sua imagem atualmente? Tem, hoje? a minha imagem atualmente. Tipo, tem. A gente não conversa muito sobre isso, a gente já conversou sobre isso, já conversei sobre isso com a minha família, mas tem a dificuldade deles aceitarem todo o rolê, sabe? Todo o processo. Entenderem também. Por essa falta de ir atrás de informação. Entendeu? Não adianta só eu falar. Eu acho que eles têm que ir ler, buscar, saber, né? e buscar e ver o que tá acontecendo. Porque tá acontecendo, gente. Não é só comigo, é com um monte de gente. Sim. Sabe? Sim. Então, eu acho que o falta para as pessoas é buscar informação. As pessoas querem que tudo venha do seu colo e que esteja ali mastigadinho. Não, vai atrás de informação, gente. Sim. Eu sou ótima nisso, em informar as pessoas, mas eu quero que as pessoas se empenhem a entender claro. e vão atrás também. Até porque é uma forma de carinho também, né? Tipo, vou ler aqui, vou entender sobre Exatamente. isso aqui. Pra entender e poder conversar e te amar mais ainda do que eu já te amo, né? É como se não quisesse pra não se aprofundar nisso, porque não interessa. Enfim, e a vontade do outro? E a necessidade do outro? Onde é que fica? E né? na minha parte, na minha questão, posso falar hoje que, tipo assim, que nem eu falei, sou uma pessoa muito abençoada, tenho oportunidades na vida. No momento, estou muito estável profissionalmente, financeiramente, enfim, emocionalmente.
E não é uma relação que eu tô, tipo, buscando pra querendo algo em troca. Não, tipo, eu não quero nada em troca, eu não preciso de nada em troca, sabe? Sim. Não preciso. Eu sou esse 1% de pessoas bem-sucedidas. Eu sei que tem aí milhares que não são, que não têm essa Sim. oportunidade, que não têm as oportunidades que eu tive. Mas eu sou esse 1%, sabe? Sim. Tipo, e eu luto por esses 99%. Eu faço acontecer. Eu vou atrás de informação por esses 99%. Porque as outras pessoas não podem vir atrás Sim, de informação por mim. Uma coisa que eu ia comentar só aqui é que, assim, gente, da nossa audiência, né, quem está nos ouvindo agora nesse momento, se você tem uma relação diferente com a sua família da que a Sasha tem, não é problema, entendeu? Assim, claro que existem vários espectros de relacionamentos, né? Assim como aqui, no próprio programa, no nosso programa, tem o Caco, que tem um apoio extremo da família dele, Incondicional, basicamente, incondicional da da minha mãe família. dele. Temos Tá histórias absurdo. aqui, eu, José, Felipe, temos histórias completamente opostas. Então, tipo, não é que é preto no branco e tem que ser assim. A gente não tá dizendo que tem que ser assim, tá? Vocês têm que se entender que, tipo, essa é a relação da Sasha com a família dela. Claro que se tem outra... A Briana, que já veio aqui uma vez Também e tinha uma relação muito uma boa com a mãe relação dela. muito próxima com a mãe dela, que faleceu agora recente. Mas com os irmãos, com a família lá. Mas, assim, isso são dicotomias. As pessoas são dicotômicas. Não dá pra gente querer que seja tudo do jeito que a gente quer, né? Exatamente, mas posso dizer que da minha parte, da minha sigla, das minhas irmãs, enfim, a comunidade trans, tipo, é um número mínimo de Sim, famílias que total. apoiam as pessoas. Total. Tipo, as pessoas simplesmente, você é travesti, você é trans, então tá, sai da minha casa, vai ver sua vida do jeito que você quer, porque você Sim. não tá vivendo a vida do jeito que eu A acho gente que é lê o certa. dado, é assim. Entendeu? É porque até mesmo quando a família aceita, entre aspas, a homossexualidade do filho, uma das primeiras perguntas que a maioria faz é assim, mas você não vai virar mulher, né? Exatamente. Sabe? Tipo, Sim. é um medo superior à homossexualidade. Eles acham que. Então, aí é que muita gente acha Sim. que travesti é o Megazord do viado. Sim. Exato. Que é tipo Pokémon, um viadão, né? um Sim. viadão super. Evoluiu Entendeu? pra O travesti. Digi evoluiu pra travesti. O viadão virou mulher. E não é assim que funciona, gente. Tipo, não. É outra coisa, é totalmente diferente. E é por isso que a gente luta hoje, para as pessoas entenderem que não tem nada uma coisa a ver com a Sim, outra. é. Não é uma doença, não é uma digievolução. Ninguém é Pokémon para evoluir. E ninguém tá doente, ninguém vai morrer. É só o simples fato de cada um viver a vida do jeito que quer. E viver livre de rótulos, e viver livre de máscaras, e viver livre de personagens. Como eu falei, tipo, sabe? Tipo, uma pessoa é obrigada a ficar atuando a vida inteira pra agradar as outras pessoas. Tipo, não. Eu vou agradar a mim mesma. Tipo, eu só tenho uma vida que vai durar aí não sei quantos anos. E se eu não viver da forma que eu acho que eu tenho que viver, se eu não fizer as coisas que eu tenho que fazer, se eu não for quem eu sou, quem eu tenho que ser, não valeu de nada eu estar aqui. Você tá vivendo em vão, né? No fim das contas. Tô vivendo Vida em vão. desperdiçada. Sou uma pessoa idiota, fazendo uma coisa sabe? Tipo, fazendo tudo errado. Não que tenha o jeito certo de viver, enfim, mas eu acho que a forma certa pra mim de viver é essa, é ser eu mesma. Se alguém quer viver não sendo você mesmo, se alguém quer viver uma vida de mentira, né? É muito louco isso, né? De sair de um personagem construído, que é a drag, né? A performance, Aham. e a entrega, e buscar a autenticidade e garantir que você tá vivendo sua identidade como você mesma. Sim, tipo, na época do drag, eu criei um personagem drag que era o que eu queria ser hoje, é o que eu sou hoje. Eu criei um personagem, eu criei uma fantasia, eu criei um exterior de uma pessoa que é a que eu sou hoje. Tipo, eu demorei 3 anos pra formar esse personagem, que na verdade não era um personagem, eu estava finalmente vivendo a minha vida de verdade. Tava construindo, eu tava tipo, meio que moldando o que eu ia ser hoje. Me ajudou muito. Sim. E aproveitando para falar um pouco, né, de moldar e todo esse processo, você falou da hormonização também. Eu acho que é importante para quem tá ouvindo entender como é um processo de hormonização. O processo de hormonização, você vai, basicamente, no meu caso, enfim, enquanto mulher trans, o processo de hormonização serve para bloquear toda a produção de testosterona no nosso corpo, não toda, né, enfim, mas diminuir a quase nada, enfim. Porque todo mundo, como eu falei, todo mundo tem estradiol, todo mundo tem testosterona no corpo e é preciso para viver, para você ser um ser humano normal. E o que a gente vai fazer Você vai virar um fungo, né? Você vai virar um fungo, você vai vegetar.
Aquele rolê que eu falei antes desse rolê hormonal, enfim, que eu tava vivendo, de equilibrar esse rolê hormonal, é você fazer um tratamento hormonal com um médico e ele vai fazer exames e ele vai te dizer assim, você precisa estar com tanto de taxa hormonal de testosterona e tanto de estradiol. E o processo, enfim, eu tomo comprimido. Eu já fiz 1000 dietas por conta, já fiz dieta com médico também. Hoje eu tenho a minha própria dieta hormonal, enfim, mas tudo acompanhado. É até bom saberem também, né, dessa dieta por conta e da dieta com um profissional acompanhando. Sim, a dieta por conta trouxe aquela loucura da minha cabeça, de eu ficar louca, de eu achar que eu, enfim, sabe, toda essa instabilidade emocional. E quando você faz uma dieta certinha, uma dieta pro seu corpo, pro seu tipo de transição, pro seu estado de saúde ali, você faz uma dieta mais certa, onde sua mente vai estar equilibrada, o seu corpo vai estar equilibrado. E o processo hormonal serve pra gente trazer toda essa feminilidade pra fora, eu diria assim, sabe? Sim. Tipo, coisas que mudaram, por exemplo, no meu corpo foi antes de tomar hormônio, que eu falei, tipo, eu tinha 62 quilos, hoje eu tenho, tipo, quase 80. E, tipo, não sou uma pessoa grande. Mas tá indo pro lugar certo, Sim. pro lugar que deveria ir. Então você sente essas mudanças, por exemplo. Tipo, hoje eu sinto eu não tenho gordura na barriga, minha gordura vai toda pra bunda, por exemplo, e pro peito. A minha maçã do rosto aumentou. Porque são coisas, são detalhes do estereótipo feminino. Então a hormonização, desculpa, serve para isso, para você externizar a sua transição, seja masculina ou feminina. Por exemplo, do meu namorado mudou muito em questão também de gordura localizada, de como Sim. a gordura vai ali. Tá no seu corpo, rosto, cabelo, barba, enfim, tem todo esse rolê, sabe? A hormonização é pra isso, pra, tipo, externizar o que você quer Sim. mostrar pro mundo, digamos assim. E dentro desse processo de harmonização, você entende que tem alguma fase que seja a mais difícil? Por exemplo, o começo é mais difícil, o meio quando já está instalado, né? Assim dizendo, né? O processo, você sente que o meio acaba sendo mais difícil? Eu queria só colocar um ponto. E também, assim, qual é o perigo de fazer por conta e Muito fazer... importante. Eu acho que antes do processo da pergunta do Caco, quais são as diferenças? Qual o perigo de fazer por conta? Sim. Uhum. Como eu E falei, se você sabe se existe esse processo em Sistema Único de Saúde? Sim, vou falar tudo agora. Maravilhoso. Vou falar tudo agora. Didática. Vou falar. Então, gente, a diferença de fazer por conta e fazer com médico, tá? Por conta você não sabe, você não tem noção das suas taxas de hormônio no corpo. Você não sabe como está reagindo internamente em você, sabe? Tipo, porque não mexe só com a sua mente, mexe com o seu corpo. Então, uma das coisas, por exemplo, quando você toma, existem várias formas de tomar hormônio. A minha forma é transdérmica, é um adesivo no braço. Tem comprimido, tem injeção, tem um monte de forma. Qual que é a forma certa pro seu corpo? Você só vai saber se você for no médico, ele fizer um exame e falar assim, tá, o seu corpo tá preparado para essa forma. Entendi. E aí, quando você faz por conta, como eu comecei a fazer, além de mexer com a sua cabeça, porque é um negócio que mexe com a sua cabeça, você fazendo por conta ou não, Sim. você não tem noção do que tá acontecendo ali. Você tá sacudindo o seu corpo, literalmente. Sim. Você tá fazendo, tipo... É uma invasão, tipo, né? É uma rave na sua cabeça. E aí, você fazer por conta traz isso, né? Você não sabe como tá a sua saúde, você não sabe como você tá. Você só sabe que você... Enfim, eu lembro quando eu fazia por conta, eu tomava... Era um processo em injeção. E ele retinha muito líquido. Eu ficava inchada. Sabe? Tipo, minha cara parecia uma bolacha. Eu ficava inchada pra caralho. Eu ficava com mau humor. Eu ficava, tipo, sabe, puta da vida com qualquer coisa. Chorava por qualquer coisa. Tava uma maluquice. E eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Até eu ir no médico e ele falou, você tá fazendo tudo errado. Vamos fazer outra aqui. E daí ele passou um comprimido que bloqueia a minha testosterona. Que ele vai, tipo, bloquear essa grande quantidade de testosterona. E trazer essa testosterona mais baixa. E aí você vem com hormônio, seja ele transdérmico, enfim, qual hormônio seja, para diminuir o bloqueador vai diminuir a sua produção de hormônio e esse comprimido vai trazer o estradiol para o seu corpo e vai trazer essas características femininas, digamos assim. O SUS faz esse rolê também. Eles têm... nos postos de saúde, você pode buscar postos de saúde para fazer um tratamento hormonal. Estamos num momento em que está tudo em falta.
o nosso querido e amado presidente, né? Tá cagando com o rolê. E não é pouco. E não é pouco. Como A gente era de se sabe que o esperar. Sistema Único de Saúde no Brasil... Ele tá sofrendo um desmonte todos os dias. O Sistema Único no Brasil de Saúde é precário. Para a harmonização é mais precário ainda. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem. E, tipo, eu tenho um grupo de meninas trans no meu WhatsApp. Enfim, tipo, umas 40 meninas trans. E a gente está sempre falando disso. Tipo, em que hospital, em que posto você consegue pegar hormônio? Porque no meu não tem. E aí tá nesse momento que tá tudo em falta, tudo não tem. E aí você tem que comprar. E isso é caro. É um tratamento caro. Entendeu? Existe sim no SUS, você pode fazer um tratamento psicológico, que é muito importante você fazer acompanhamento psicológico Com certeza. durante todo esse processo, porque mexe muito com a sua cabeça. E esse tratamento também tem o tratamento hormonal, só que é muito em falta, sempre falta, quase não tem, quando tem é pouco, enfim. É precário. Você pode ir atrás. Se você não tem condição de comprar um hormônio, porque é caro pra caralho, vai num posto que você vai encontrar. Enfim, em alguns postos de São Paulo, eu posso indicar, por exemplo, o posto da Santa Cecília e da Santa Cruz. São 2 postos de referência para tratamento hormonal de meninas e meninos trans. A Gisele, que veio aqui no episódio sobre religião, né? Que é uma mulher... A Gisele é uma... Pra Sasha explicando, a Gisele é uma mulher trans, que é nossa amiga, veio aqui no programa. E ela frequenta a igreja, é do coral da igreja. Sim. E ela veio do Amazonas para fazer a transição aqui em São Paulo. E ela faz todo no Sistema Único de Saúde. Ela faz todo... É tudo gratuito que ela faz. Mas uma vez conversando com ela, ela disse é muito difícil, porque tem o posto, às vezes, é como você estava falando, o posto tem que sair correndo para ir no posto, porque vai acabar, porque chegou e vai acabar muito rápido, ou tem uma fila muito grande, enfim. Mas é como a Sasha está falando. Junta-se, procure grupos, eu acho que grupos de apoio, de Sim, é classificação muito importante né? você... E é uma coisa muito importante que eu também levo pra minha vida, que no começo eu não tinha muito. Mas gente, pessoas transexuais, parem de querer conviver e se relacionar e achar que vocês têm que estar no meio cisgênero. A gente não tem que estar no meio cisgênero, não é aí que a gente vai encontrar nada que a gente busca, que a gente precisa. Se interagem, conversam com pessoas trans, tem esses grupos, essas redes de afeto transexual, porque é muito importante. Além de você trocar informação, você está trocando afeto. É tudo. Eu tenho, hoje em dia, muitas amigas, enfim. E foi o que me ajudou também. Você tem que trocar informação, você tem que se sentir humano. Sim. Essa troca com pessoas iguais te humaniza, sabe? A gente precisa disso. Um ponto importante também para perguntar é, à medida que o tratamento é iniciado, se tem algum tipo de interrupção no tratamento, o que isso afeta dentro da vida de uma pessoa trans? Porque tem muita gente que também acha que, beleza, eu parei de fazer tratamento hoje e amanhã já tá voltando tudo. E não é bem por aí. Não é bem por aí. Eu tenho uma amiga, Lorena, enfim, na época, quando eu fazia drag, ela também fazia drag, ela tava no processo de transição. Eu lembro que ela começou e parou 1000 vezes. O que acontece? Que nem eu falei, tipo, tem o comprimido que bloqueia e o comprimido que te traz o estradiol. Se você para de tomar, seu bloqueador parou de fazer efeito, a testosterona vai voltar pro seu corpo. Eu já parei de tomar algumas vezes, por conta mesmo, porque, tipo, eu falei, tem que dar uma pausa disso, gente, tá me deixando louca, peraí. E aí, óbvio que eu, tipo, uma semana, um mês, assim, você começa a sentir a diferença do seu corpo, na sua mente, em questão sexual. E tudo. Tipo, o tratamento hormonal é um tratamento para ser feito para a vida inteira. Sim. Se você para, você vai ter um retrocesso de todo esse tratamento. No meu caso, todas as feições masculinas voltam. Tipo, pelos, o corpo começa a mudar, o meu peito já diminui. Enfim, tipo, tem todo esse rolê, entendeu? E dentro disso, a pausa, você falou, foi importante para você reconhecer que era o seu momento de, né, organizar a sua vida. E como você entende para explicar para outras pessoas a importância de saber reconhecer o momento que você precisa olhar para você e não só para o que é a transexualidade, né? Porque acho que muita gente tem também na cabeça de que é uma formulinha, né? Que é isso, existe esse caminho. Então, na verdade, transexualidade existem vários caminhos. Como eu falei, tipo, eu tenho amigas que não tomam nenhum tipo de medicamento e são travestis. Eu tenho amigas que tomam medicamento e são travestis também. Eu acho que o mais importante de você fazer tudo isso é você estar muito bem psicologicamente. Sim. Uma coisa muito difícil, porque as pessoas fazem questão de não nos deixar bem psicologicamente. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E existe uma discussão de performar a feminilidade ou masculinidade no caso de homens trans.
Aí, inúmeras. Hoje a gente tem inúmeras pessoas trans e travestis aí na mídia, que a gente pode acompanhar. Essa performar a feminilidade não é uma coisa que tá sendo muito desconstruída e muito falada agora. Tipo, nem todo mundo tem que tomar hormônio, nem todo mundo tem que usar saia, nem todo mundo. Calma, gente. Tipo, quem falou que mulher é isso e homem é aquilo? Quem falou que as coisas têm que ser dessa forma? E não é isso que vai validar, né? E não é isso que valida pro mundo. Talvez. Para as pessoas, talvez. Mas pra gente, tipo, a gente tá desconstruindo a feminilidade. A gente tá trazendo isso pra gente. Tipo, o que é ser mulher? O que é não ser? Sabe? Tipo, se eu fizer isso, eu vou ser menos mulher. Se eu fizer aquilo, eu vou ser mais mulher. E a questão, tipo, não é essa. A questão é como você se sente, como você se coloca. Sim. Se você quer ser tratado no feminino, você vai ser tratado no feminino. E vai ser difícil, mas bata no peito e garanta que seja tratado no feminino. Porque não é uma roupa ou um hormônio que você tome que vai te fazer mais mulher ou menos mulher, sabe? E aproveitando que você entrou nesse assunto, qual a sua relação com o feminismo? Ou você não tem uma relação... Com o feminismo? Tipo, Posso dizer que o feminismo... Em sua grande parte, um feminismo branco, posso dizer assim, exclui as mulheres trans do rolê do feminismo. Então, nós criamos o nosso transfeminismo. Não sei se vocês conhecem a Maria Clara Araújo. Sim. Icônica, incrível. Maravilhosa. Aprendo muito todos os dias com ela. E foi aonde eu comecei a entender o que é transfeminismo. Que a gente tem, assim, o feminismo. Eu acho um movimento importante, mas a gente tem o nosso movimento, que é o transfeminista. A minha relação com o movimento enfim, deve viver, né? Eu vivo a transexualidade feminina e a gente luta por direitos, não só direitos, mas por coisas que a gente tem que ter e as pessoas, enfim, ignoram esse fato. Eu não posso, mas assim, não sou uma pessoa militante, vou lá, não. Mas eu acho que, tipo, a minha relação é lutar por direitos, sabe? Claro. Tipo, eu vivo a vida e às vezes eu sinto falta de coisas e eu gosto de bater e falar assim, não, é um direito nosso, a gente tem que ter, sabe? Sim. E é importante, né, entender sobre os direitos que a gente tem, porque eu acho que acontece principalmente quando... a gente vai entrando, né, pra comunidade LGBT, noção dos próprios direitos e do que a gente tem a enfrentar, a gente não tem nenhuma, né? É bem complicado. A gente acaba perdendo a noção, porque a gente vai nos negado tanta coisa que a gente fica assim... Tá, mas o que será que eu posso, o que eu não posso? O que eu tenho direito, o que eu não tenho? E graças a Deus a gente tem, assim, pessoas incríveis e perfeitas que estão botando a cara a tapa, indo atrás de explanar isso pra gente. Que a gente tem direito que a gente não tem, que a gente pode, que a gente não pode. Uma dúvida que eu acho muito frequente na comunidade, principalmente LGBT, inclusive, é a diferença entre termos de travesti e transexual. Existe essa diferença? Não tem diferença? Bom, a diferença em si não existe. Mas a gente tem esses termos. A gente conhece o termo travesti, porque travesti é o quê? Uma mulher que trabalha na avenida. Sim, Na rua, que tá rodando pista. bolsinha. Tá na Que pista. tá rodando bolsinha na avenida. A gente conhece travesti por isso. Travesti é o quê? Uma pessoa que tá rodando bolsinha. Daí quando a gente fala mulher trans... Ah, não, a mulher trans É outro patamar. É como se tirasse o véu do marginal que fica no travesti. Marginalizou a Ou então travesti, criasse a um mulher muro, trans assim. é incrível. É mulher trans revolucionária. E tá, não tem diferença entre os dois. A gente só tem que... Na verdade, não tem que perguntar nem nada. Às vezes, as pessoas... É como se elas gostam de ser tratadas. Tipo, Sim. escolhe. Eu não tenho, tipo, assim... falar, travesti ou mulher trans. Qualquer coisa. É porque eu já vi muita desinformação das pessoas falarem que travesti são mulheres trans não operadas. Tem mulher trans tem não isso, opera, mulher trans é operada. É. Travesti não é. Travesti faz avenida, mulher trans tem um trabalho, sabe? Não. É como a pessoa quer ser denominada, entendeu? Não tem diferença pra nenhum dos dois, mas é como a pessoa se entende. E acaba sendo uma higienização também, né? Porque parte do princípio que a mulher trans, ela tá num grau acima da Sim. travesti. Exatamente, as pessoas... Quando isso não existe. Não existe, tipo, são todas pessoas travestis e transexuais. Não tem diferença de um para outro, ninguém é mais, ninguém menos que ninguém. Ninguém não é porque operou, porque é uma coisa, ou não operou é outra, enfim. Não tem essa diferença. É pura marginalização das pessoas de achar que travesti é coisa ruim, mulher trans é coisa ruim também, mas de uma forma um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Mas não tem nenhuma diferença entre os dois termos, é como a pessoa gosta de ser denominada mesmo. E
aproveitando também nessa seara de perguntas, sobre sexualidade, que eu acho que é muito importante, né? Aham. Entender que a sexualidade de uma pessoa trans, ela não corresponde às expectativas cisgênero que tem, né? Acho que isso já muda muito. E sobre o fato de não se tratar de nada desviante, né? Que acho que as pessoas têm essa dificuldade de chegar na compreensão de que uma mulher trans, ela pode se relacionar com... E aí fica essa lacuna, sabe? Que as pessoas tentam loucamente preencher. Tipo, o que cabe aqui? E elas vão atrás de preencher. Os caras vão atrás de preencher essa lacuna. De testar pra preencher essa lacuna. Eles falam, o que tem nessa lacuna aí? Eu vou lá ver como que funciona essa Tô lacuna. afim da sua lacuna. Tô afim da sua lacuna. O que acontece na sexualidade? A gente meio que foi colocada no espaço de sexualidade, um mundo negro de sexualidade, digamos assim. Uma coisa meio obscura, uma coisa meio tipo, sexualidade é um segredo, a sexualidade da mulher trans. É um livro trancadinho ali que a pessoa vai lá, destranca pra satisfazer seus desejos, suas curiosidades, e depois vai e some. A gente foi colocada nesse lugar de uma sexualidade obscura. E que não é, na verdade. É uma sexualidade comum, como qualquer de outras pessoas. Só que essa curiosidade que as pessoas têm em saber quem come, quem dá, e quem chupa, quem não chupa, e quem entra, quem sai, é uma coisa tão louca que sei lá, tipo, a gente... Eu paro e falo assim, gente, por que as pessoas têm tanta curiosidade? Né? Tipo, é uma coisa normal, sabe? Tipo, e eu só fui descobrir que era uma coisa normal também quando eu parei pra entender que, tipo... As pessoas não têm não têm a liberdade de satisfazer com o meu corpo. E eu passei muito tempo da minha vida fazendo um sexo onde eu dava prazer pra um cara que eu nem conhecia, não sabia quem era. Mas eu achava que o papel da mulher era dar prazer pro cara. E eu fazia isso porque foi assim que eu aprendi. E depois eu vi que não. Tipo, o sexo é pra ser bom pros dois. E aí eu posso dizer que eu só tive um bom sexo. Um sexo saudável e que foi bom pros dois... Quando eu comecei a namorar. Sim. Porque além do sexo, tinha afeto. E eu sempre fazia muito sexo sem afeto. Era um sexo assim, gente, sai, joga a camisinha fora, vai embora e, tipo, bloqueia meu número, porque minha mulher não pode saber que você tá me comendo. Era basicamente isso. E a sexualidade, assim, agora pra mim é uma das coisas mais tranquilas, porque agora eu vivo uma sexualidade saudável, agora eu faço um sexo saudável, feliz. E com essa troca de afeto e de prazer mútuo pros dois, assim, sabe? E com respeito também, né? Que acho que o mais importante Sim. de você estar dentro de uma relação, né? Resguardada dentro de uma relação, nesse caso, é você saber que a pessoa vai acessar o seu corpo com todo o respeito que ele merece, acima de tudo, né? E com respeito e com consenso também, sabe? Tipo, muitas vezes que eu transei com caras, enfim, tipo, nesse rolê hormonal que eu tava, que eu falei que tipo, minha libido era baixa, mas eu sentia precisava tanto de alguém do meu lado que eu acabava transando só pra ter uma pessoa do meu lado. E às vezes eu não tava nem com vontade. Tipo, rolava, tipo, posso dizer assim, um abuso da pessoa querer fazer coisas que eu não tava afim. E eu fazia, sei lá, porque, tipo, eu tava ali, né? Mas era uma coisa meio abusiva e meio ruim, sabe? Meio tóxica. Que, graças a Deus, enfim, já foi. E se der oportunidade, muitos caras vão fazer isso. Sim. Hoje eu tava vindo pra cá no Uber, tipo, o cara tava dando em cima de mim que nem um louco. E uma coisa, tipo, super assim, a primeira coisa que ele me perguntou era se eu era travesti e começou a, enfim, a mil papos. O sexo tem que ser uma coisa que envolve afeto. Se não envolver afeto, se não envolver, tipo, um respeito, não é nem afeto, mas acho que respeito da pessoa entender que seu corpo tem limites como o dela, que você não é uma boneca que tá ali pra fazer tudo o que ele quer. E que você não é um ciborgue também, né? Que acho Exatamente. que sai da seara da boneca e vai pra pessoa trans ver um ciborgue. Exatamente. E, tipo assim, não, você tem que respeitar o corpo. Não é... Para de, sabe, tipo, de criar esse estereótipo na sua cabeça de travesti é uma bonecona ali, uma mulher de cabelo e pinto, que vai satisfazer uma noite inteira, sabe? Não, tipo, às vezes eu não quero transar, eu não vou transar. E é isso. Isso, mais uma vez, gente, falando que, assim, estamos todos concordando aqui com Sasha, e realmente eu concordo 100% com o que ela está falando. Sensatíssima. Mas se você, sensata, ícone da sensatez aqui, não tem defeitos.
Mas se você não concorda com a gente, é uma opinião sua, é uma opção sua não concordar também. Problema seu. Né? Discordem. Problema seu. E eu quero saber se vocês discordam, porque eu quero saber, eu quero entender então também o vamos lado do debater. próximo. É porque, vamos sempre que a debater. gente, sempre que a gente coloca aqui pontos que o sexo precisa ser com afeto, carinho, etc. e tal, sempre tem pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que vêm e dizem: mas vocês estão colocando só o ponto de vista de vocês, não estão dando opção. É porque o que acontece, essas pessoas que falam esse tipo de coisa são pessoas que Elas não veem cresceram... o privilégio Elas delas cresceram também. num privilégio de afeto, de carinho, Sim. que elas podem falar que não querem. Exatamente, era esse Eu não ponto que eu queria tive que você eu não tive chegasse. um processo, uma vida de afeto, de Sim. carinho, de transar sempre com 1000 amores, pra um Exatamente. dia eu falar assim, hoje eu não quero, hoje eu vou transar que nem uma louca selvagem. Não, porque eu nunca tive a oportunidade, privilégio de ter esse sexo gostoso que todo mundo tem. Então agora que eu tenho, entendeu? Eu tô usando consciência, mas se a pessoa que ela quiser Exatamente, fazer, era esse ponto que eu queria que a Sasha chegasse, porque é uma questão de privilégio é uma questão puro. de privilégio pra gente fazer com que as pessoas entendam que o privilégio, que elas precisam enxergar seus privilégios. Quando ela fala aqui que ela é uma pessoa privilegiada por ter uma rede de afeto, é super nobre ela reconhecer, ela conseguir reconhecer isso. Então as pessoas precisam reconhecer também. Então se você tá aí e tá discordando desse ponto com a gente, você também tem que reconhecer quais são os seus privilégios, entendeu? E isso faz tudo pra acabar também com todos os preconceitos que a gente ainda tem. Seja os preconceitos transfóbicos, seja os preconceitos bifóbicos, seja a lesbofobia, que é muito presente, principalmente no G do LGBT, né? Então, a gente precisa reconhecer nossos privilégios para a gente conseguir ser pessoas melhores e conseguir também que o preconceito como um todo diminua. Isso é muito importante. Reconhecer o seu privilégio e o desprivilégio dos outros. Sim. Você tem que conhecer o desprivilégio pra você saber que você é privilegiado, Total. né? E eu acho que é muito, como você falou, é muito nobre, porque assim, partir do princípio que, né, de todas as coisas que são negadas em vida, você reconhecer que é um privilégio e ser empática ao fato de que, você tem uma rede de apoio, tem gente que não tem. Eu acho que isso é importante também, sabe? Quando a gente tá falando sobre individualidades e vida de cada um, a gente tem que ter noção principalmente disso, sabe? Na minha vida isso acontece? Beleza. Acontece na vida do outro? Se não acontece, né? Vamos parar pra pensar Por o que não sai. acontece? E aí, o que gera nessa pessoa esse não acontecer? Ou esse acontecer, sabe? Tipo, você tem que saber o que acontece à sua volta pra você saber que você é privilegiado. Sim. Sabe? Você tem que fazer e faça valer a pena esse privilégio. Faça coisas boas com esse privilégio. Para de fazer burrice, idiotice que nem todo mundo faz hoje em dia com a Sim. porra do privilégio que eles têm. Eu acho que a Fernanda Lima tem uma fala maravilhosa sobre isso, que ela fala que ela é uma mulher branca, cisgênero, que tem um casamento perfeito de família margarina, etc. Tem uma posição de ter um programa na TV Globo que é assistido por milhões de pessoas, é conhecida nacionalmente e internacionalmente. E ela diz: eu uso os meus privilégios todo o tempo e a minha plataforma para exaltar as minorias e dar espaço para que o preconceito diminua. Se ela consegue fazer isso, por que você que está aí na sua casa, que, sei lá, está trabalhando, vai dar trabalho para academia e vai trepar com quem você quiser, não pode reconhecer seus privilégios também, Sim, entendeu? com certeza. Isso é importantíssimo. Não é só a Fernanda Lima que tem que ser um exemplo. Você também pode ser um exemplo, né? Para É as por outras isso que a gente pessoas. fala sobre pessoas que têm um alcance gigantesco, pessoas que têm voz, que estão na mídia o tempo inteiro Sim. e são da comunidade LGBT principalmente e dizem que não vão se posicionar e etc, etc. A gente entende que essa pessoa tem essa opção, ela pode fazer isso, mas é muito triste ela escolher isso, né? Porque tem tanta esse gente caminho. à margem, tanta gente abaixo que precisaria dessa voz, que precisaria desse levante, né? E é uma vida que se salva muitas vezes, sabe? Tem histórias que a gente não sabe que acontecem por aí, mas que é através dessa representatividade, mesmo que mínima, que algumas vidas se salvam. Como com certeza acredito que, né, o alcance que você tem para falar com a comunidade como um todo, e até mesmo com outras mulheres trans e outras pessoas trans, com certeza já deve ter proporcionado vidas sendo salvas, sabe? Por aí. E é uma coisa que nem tem como você, muitas vezes, ter noção disso. Mas... Mas a primeira coisa sobre o que vocês estavam falando é, tipo assim, a comunidade LGBT é muito carente, né? É uma comunidade muito Sim. carente. Muito. E às vezes a gente dá muito apoio e afeto para as pessoas erradas. Sim. Sabe? A gente apoia muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas não, muitas pessoas que têm atitudes erradas. Por carência mesmo, Sim. enfim.
se achar abraçado por pessoas, sabe? Tipo, porque falou que ama os gays. Nossa, você apoia a comunidade. Você faz muito pela comunidade. Você é tudo, rainha. Não é assim que funciona. Uma coisa que eu faço muito hoje em dia, tipo, não só escutar música ou ver clipes ou, tipo, ir em shows, mas, tipo, você começar a transferir a sua carência. Pô, tem tanta gente fazendo tanta coisa legal dentro da comunidade. Para de ficar, tipo, endeusando pessoas que não merecem, que não estão fazendo nada além da sua obrigação, sabe? Vai consumir coisas de pessoas da comunidade, sabe? Tem coisa boa também. Não é porque é daqui que é ruim, Exatamente. sabe? Acho que tem uma das coisas que vai melhorar muito e que vai engrandecer muito a gente, nos fortalecer muito, é quando as pessoas, toda essa sigla inteira, começar a consumir trabalho de dentro, começar a olhar mais pra dentro e parar de olhar pra fora, esperar que as pessoas de fora façam coisa por nós. Nós temos que fazer por nós temos que elevar nós mesmos e enfim, a nossa comunidade. Teve pessoas que foram referência pra você, principalmente no seu processo de aceitação? Deixa eu ver. Artistas LGBTs Artistas ou não? LGBTs nunca tive. Assim, muita. No começo da minha transição, enfim, eu era uma descoberta pra mim, além de mim mesma, mas pra todo o rolê, pra eu entender o que tava acontecendo à minha volta, que tinham pessoas iguais a mim e que essas pessoas iguais a mim estavam fazendo coisas. Eu nunca tive uma referência, assim. Mas uma das minhas maiores. Depois, durante o processo, enfim, lá pro finalzinho, agora mais pra cá, eu tenho as minhas referências, tipo Maria Clara, que nem eu falei, é uma das minhas maiores referências pra entender o mundo. De uma forma ampla e de uma forma real, assim, um pé no chão. E eu acho que agora minhas referências são todas as minhas amigas transexuais, todas as meninas que estão à minha volta, todas as meninas que estão fazendo coisas diferentes, sabe? Tipo, tem menina que é modelo e que mora em Paris, e tem menina aqui no Brasil que canta, e tem outra que, sei lá, trabalha numa padaria, enfim. Tipo, eu tô vendo essas pessoas, sabe? Tipo, eu tô abrindo os meus olhos. E é uma coisa que todo mundo tem que fazer, abrir os olhos pra enxergar a sua volta e ver a diversidade à sua volta. Teve até fazendo um paralelo com isso, teve um vídeo que eu fiz, né, aproveitando o mini jabá no meu canal, que falava justamente disso, assim, da necessidade que a gente tem de encontrar um novo Messias que vai dizer pra gente tudo que tá rolando, sabe? E eu acho que a gente, enquanto comunidade, perde muito quando a gente não se fortalece e não começa a ser o nosso próprio Messias nesse aspecto, sabe? De dizer o que a gente quer, como a gente quer, o que a gente vai valorizar. Dar a cara a tapa também, né? Pra gente se colocar como... Se você... eu acho que muitas vezes quando as pessoas criticam tanto um determinado artista ou determinada figura pública por ela não estar fazendo o que elas querem, aí eu fico perguntando, por que você então não vai lá e faz? Ou tenta fazer, ou apoia alguém que faça, entendeu? Em vez de esperar, porque né? reclamar é mais fácil, né? Exatamente. Né, citando exemplos, mas entre Luísa Sonza, que tem discurso consistente, sabe? Ela é uma das que tem um discurso consistente, falando em pró da comunidade, entendendo os privilégios dela, sendo, né, uma mulher cis, branca, loira, etc. Não dá pra contar com a bondade de uma pessoa fazendo isso e reconhecendo isso, sabe? Porque é exaustivo pra gente também esse discurso de ficar toda hora reclamando sobre posicionamento, sabe? Acho que algumas coisas a gente precisa entender também de, sabe, largar a mão. Literalmente largar a mão, Largar a mão, para de foca a sua atenção e todo esse seu amor e seu carinho, essa luta que você tem diária para com que seu artista faça coisas incríveis por você. Tipo, não tá fazendo mais que a obrigação dele, apoiando uma comunidade que tá fazendo o nome dele, entendeu? Então, assim, não é mais que a sua obrigação apoiar e ajudar de alguma forma e fazer tudo isso acontecer. Para de dar atenção e lucro para essas pessoas e vai dar atenção e lucro para pessoas apoiar pessoas que realmente precisam, que são dentro da sua comunidade, que vão fazer coisas por vocês e que são da sua comunidade, sabe? Miga, e sobre retificação de documento? Como é o processo? É caro? Como funciona? Bom, gente, o processo de retificação do documento tem, inclusive para quem não conhece, não sabe, tem uma casa que chama Casa Chama, que eles fazem todo esse trâmite. Eu comecei a fazer esse processo há muito tempo e venho retardando ele de algum tempo, porque tipo, é um processo que muda a sua vida
ali sua vida física, né? Sim. Enfim, então é um processo que mexeu bastante comigo, porque eu sei que eu tenho que ter esses documentos. Pra mim é muito importante porque, tipo, eu trabalho viajando todo final de semana, eu tô no aeroporto, sabe? Então, pra mim, ali já é um constrangimento ter que dar meu documento pra pessoa e ela olhar pra minha cara, olhar pro documento, olhar pra minha cara e ficar, tipo assim... E aí fica, tipo, aquela cara de caralho. Aí eu fico, porra, de novo. Enfim. Mas o processo, gente, não é muito longo. É muito burocrático, tem muito papel a imprimir, muita coisa pra imprimir. Tipo, eu imprimi umas 30 folhas, enfim, de documentos que eu nem sabia que existia, que a gente pega na internet. No meu caso, um deles eu tenho que pegar, chama CIVEC, que você pega no Fórum da Barra Funda. Enfim, você vai imprimir 1000 documentos na sua casa mesmo, preencher 1000 formulários na sua casa, que são documentos que têm links, inclusive, para você lá baixar todos esses documentos. E o processo em si, o que você vai pagar é uma certidão de protesto, que ela tem um valor, dependendo de onde você mora e quantas certidões vão ser necessárias, porque a certidão de protesto ou ela é nacional ou ela é só estadual. Mas aí, enfim, você pega já a estadual para não ter bafo nenhum, já pega a que vale pro Brasil inteiro, entendeu? Não sei para quem serve a certidão de protesto, enfim, mas paguei e imprimi. E aí, você juntando todos esses documentos, tem todos os seus documentos também em dia, seus documentos pessoais, RG, CPF, reservista, enfim, no meu caso tem que ter reservista. Uhum. Você vai pegar todos esses documentos e levar no seu cartório, e aí você, se tiver tudo certinho, você vai pagar o valor de taxa de certidão normal, que acho que são R$140, se eu não me engano. E aí em uma semana você tem sua certidão. E aí você tem que fazer a partir disso trocar todos os seus documentos. Você vai começar fazendo RG novo. O número de CPF você troca na Receita Federal. Acho que na Receita Federal você vai lá e altera o CPF. E aí você vai tirando todos os seus outros documentos de novo. Só levar a certidão, o RG e você tira tudo de novo. E uma coisa muito legal que tem também, para quem não retificou nome ainda, que você pode usar nome social na seu título de eleitor, mesmo não tendo os documentos certificados. Isso é muito legal. Sim. E aproveitando também mais uma curiosidade que eu tenho, assim, né, sobre qual é a visão que você tem disso, sobre o envelhecimento de pessoas trans, né, que a gente não tem uma noção de como isso funciona para a comunidade que tem visibilidade, que dirá para a parcela da comunidade que não tem a visibilidade da mesma forma. Como você tem visto, né, Bom, eu posso isso? dizer, eu nunca convivi com uma pessoa transexual mais velha. Não sei. Nunca vi. Já vi, sim, já vi várias vezes, mas nunca convivi. Não sei como é. Eu não sei como é feito. A gente não sabe nada, na verdade, porque, tipo, a pessoa transexual, ela não nasceu, então ninguém estudou uma pessoa transexual pra saber de onde vem do zero, sabe? Tipo, porque até então, até um tempo atrás, era tratado como uma doença mental. Sim. E a gente não sabe quais são os efeitos colaterais a longo prazo de você fazer uma hormonização. A gente não tem noção. O que eu sei, a única coisa que eu sei é que mexe muito com o seu fígado, dependendo do tipo de hormonização que você fizer. A minha, como é transdérmica, os hormônios vão direto para sua rede sanguínea, não passa pelo fígado, o que não prejudica. Mas, por exemplo, quem toma hormônio de comprimido, ele passa pelo seu fígado. Então, é recomendado até que você tome uma vitamina pro fígado, chama vitamina B12, para você poder fortalecer seu fígado para receber isso. Mas a gente não sabe a longo prazo o que vai acontecer. Se o omeprazol já dá um bang no porra, você não fígado, sabe, tipo, a gente não sabe se, sei lá, a transição hormonal, um comprimido que você toma, porque muitos dos remédios para transição, quando você faz por conta, a maioria deles são anticoncepcionais femininos. Sim. Então, o que o anticoncepcional feminino faz num corpo biologicamente masculino? Bomba. E o que isso vai levar? Tipo, ninguém sabe, porque ninguém tá estudando. Sim. Deve estar estudando, mas ainda como é muito recente essa revolução que eu falei. Sim. De todo, sabe? Desse boom, desse negócio. Nós existimos, estamos aqui. Que o desespero, as pessoas devem estar desesperadas pra saber o que acontece, pra saber lidar. E elas têm que saber. E não era de hoje que era pra estar acontecendo isso, né? Mas, enfim, tá acontecendo. E é isso, tipo, a gente não sabe. Eu espero que muito, muito próximo a gente saiba o que tá acontecendo, né? O que vai acontecer com o nosso corpo, porque a gente não tem noção.
Mas a única coisa que eu posso falar, gente, é vá ao médico periodicamente pra você saber se sua saúde tá boa, porque a gente não sabe o que tudo isso faz. A gente tava falando, pessoas idosas, trans, elas sempre viveram na clandestinidade, né? Aham, sim. Você não sabe, tipo, você nem sabe se porque é uma pessoa trans idosa ou não, porque a gente não vê muito. Ou porque, sei lá, o envelhecimento vai trazendo uma passabilidade, talvez. Sim. Pra um senhorzinho ou uma senhorinha trans. E é muito difícil a gente identificar, na verdade, que é uma coisa muito boa que a gente não tem que identificar ninguém por nada, né? Já começa por aí. É isso. Mas, Sasha, aproveitando agora que a gente está encaminhando para o final, estamos chegando no finalzinho desta maratona, inclusive é o nosso último episódio aqui da Maratona LGBT, Sim. né? Finalizei. Com o T. Delícia. Com grandíssimo T. O tesão aí. Grande estilo. Finalizando com muito tesão. Muito tesão. Eu queria que você desse um conselho para uma pessoa que está lá nos ouvindo. A gente sabe que tem pessoas assim, que nos ouvem e que tem dúvidas sobre transição, sobre transicionamento, quais são os passos importantes, etc. Sim. E antes da gente falar sobre isso, eu também queria te fazer uma pergunta que é como você vê os avanços da comunidade, né? Como você enxerga o futuro da comunidade T? Que acho que as mudanças começaram a ser cada vez mais densas e cada vez mais definitivas no sentido de respeito e progresso, né? Como você vê isso? E se a minha visão é muito estereotipada, né? De achar que o progresso está acontecendo, porque né, eu não estou dentro da comunidade para saber. Mas então, eu acho que o futuro enfim, a gente não sabe como vai ser. Mas o que eu tô vendo agora, o que eu tô vendo acontecer e tô muito feliz tipo de ver pessoas trans em lugares de poder, fazendo coisas que as pessoas acham que a gente não pode fazer porque a gente é doente, sabe? Hoje a gente tem pessoas trans na música, a gente tem pessoas trans atuando, a gente tem pessoas trans na política, sabe? Tipo, a gente tem a gente tá conquistando muitos espaços, lugares que são nossos por direito, que a gente tem direito de estar lá. E a gente tá mostrando que a gente tem, além de direito, a gente tem capacidade para estar lá. A gente pode estar lá. Então, eu tô num momento muito feliz de ver tanta gente da minha comunidade fazer tanta coisa. E, tipo, eu tô, tipo, vendo em todo lugar, sabe? Tipo, caramba. Só que ao mesmo tempo que eu tô vendo em todo lugar, eu tô muito feliz, muito eufórica com isso, que tô vendo acontecer, é uma coisa muito pequena, são coisas pequenas dentro da nossa bolha, sabe? Porque a gente vive numa bolha, mas tem o resto do mundo. Sabe? Tipo, eu, por exemplo, minha família, tirando meu pai, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que não sabia que tinha uma travesti na política, sabe? E é uma coisa tão importante pra gente, que a gente eleva tanto, que às vezes a gente se cega de ver que a gente tá dentro de uma bolha, que as mudanças são muito grandes, significativas pra gente. Mas pro mundo ainda é muito pequeno, Precisa ser sabe? ampliado. Precisa ser ampliado. Né? É só o começo. A gente tá começando agora, tipo, a gente tá engatinhando pra começar a andar e fazer as coisas darem certo. Mas são mudanças muito significativas, e ver pessoas trans e travestis em tantos lugares, assim, fazendo tanta coisa legal, me dá muito mais esperança das próximas gerações aí sofrerem um pouquinho menos, assim, com tudo. E um conselho que você dá para quem Olha, tá para aí quem nesse tá processo? começando a transicionar, ou vai começar, ou tá em dúvida, a primeira coisa é sempre se comunique muito com você mesmo. Sempre esteja bem consigo mesmo. É difícil pra caralho você tá bem com você mesmo quando você tem o mundo todo contra você. E busque redes de afeto, pessoas com quem você possa conversar. Pessoas com você possa interagir, dividir situações e problemas. Principalmente procurem pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Porque a gente busca, às vezes, amigos e pessoas que não fazem a mínima ideia do que está acontecendo com você e falam assim, não, mas vai passar. E, tipo, não, tem coisas que não vai passar. Vai ser para sempre. O preconceito vai ser para sempre. Está enraizado na nossa sociedade. É uma coisa que não é de hoje, não é de ontem. Não é, tipo... E eu acho que é isso. Tipo, procure rede de afeto. Procure com quem conversar, vá a médico, não faça nada sozinho em casa, procure um médico profissional para te ajudar psicologicamente, enfim, na hormonização. E é isso, gente, afeto é tudo, busque afeto que você vai ter tudo.
E agora, um conselho para os gays. Pros gays? Que a gente sabe da Pode meter o pau. quantidade de transfobia que existe. Ah, no gente, meio. O que você não aguenta mais que os gays Eu não aguento precisam o gay, parar? né? O gay Ninguém tá bom de aguenta acabar. mais, não é mesmo? O gay tá bom de acabar, né? Extinção. O gay é a extinção do gay. O homem gay, assim, Se você for branco, cis, né? Não, Quem faz banheirão naquela academia lá. não, eu acho que uma coisa que eu falo, que eu tenho que deixar bem clara pros gays é que, tipo assim, a comunidade gay é. Já tem aí já tá há um tempo lutando e tem conquistado muita coisa também. Só que, tipo, a comunidade gay em si tem que deixar de ser tão egoísta e olhar tanto pra si, se elevar tanto. E às vezes esquecer que tem todo um resto de pessoas ali que tá lutando pelas mesmas coisas, que eles já conquistaram, já tem. Enfim, foda-se o resto, sabe? Eu acho que é egoísmo. As pessoas em geral, principalmente a comunidade gay, tem que deixar de ser egoísta e olhar mais pro próximo. E parar de tão se olhar pra si, tipo, querer se engrandecer cada vez mais e foda-se o resto, sabe? Exatamente. Ai, é isso, gente. Que mais um episódio inspirador aqui nesta maratona LGBT. Voz da sensatez. Sem Maravilhosa. defeito, Sasha. Obrigada, maravilhosa. gente. Muito obrigado por você estar muito obrigado, aqui. de verdade. Obrigada, Encerrando gente. nossa Muito especial, maratona. muito especial mesmo. Muito obrigada, com chave gente. de Eu ouro. fiquei muito feliz pelo convite. E vocês, gente, que estão nos ouvindo, estamos de volta na próxima terça-feira com um episódio regular do Sim, com a Toque de presença do Fi. Cultura. Você que Com a notou presença que do o Fi Fi. não É está nesse verdade. episódio. Tá faltando um, verdade, gente. Se ele vai ficar puto que a gente não falou no começo. Foi lembrado só no final. Mas a gente ama, tá, Felipe? Não fica aí criando conjunturas na sua cabeça, que a gente sabe que você cria. Então é isso, muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem, gente. Beijo, tchau. E não podemos esquecer, né? Teve um fã nosso do POC, o Iago, que foi super fofo e reconheceu a presença do POC numa das postagens da Isa. E eu fiquei de mandar um beijo, então, Iago, esse é pra você. O beijo está dado.